Seção 61. 8 de julho, 1981. Eu sou o Ra. Eu os saúdo, meus amigos, no amor e na luz do infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador: você poderia me dar uma indicação da condição do instrumento? As energias vitais deste instrumento estão melhorando. As distorções do complexo físico estão bem marcadas neste espaço-tempo e há um aumento das energias do complexo físico. Questionador: há qualquer coisa em particular que o instrumento poderia fazer para melhorar a condição física? Este instrumento tem dois fatores afetando suas distorções físicas. Isto é comum em todos aqueles que, por precedência de vibração, alcançaram o nível de raio verde de complexos de consciência vibratórios. O primeiro é os dados influxos que variam de ciclo a ciclo de maneira previsível. Nesta entidade em particular, os complexos cíclicos nesta ligação espaço-tempo não estão favoráveis para os níveis de energia física. A segunda ramificação de condição é aquela que nós podemos chamar de grau de eficiência mental em uso de catálise fornecida para o aprendizado de lições programadas em particular e as lições de amor em geral. Este instrumento, diferente de algumas entidades, tem mais distorções devido ao uso de condições pré-encarnatórias. Questionador: você poderia expandir sobre o que você quer dizer com os influxos cíclicos de energia? Existem 4 tipos de ciclos que são aqueles dados no momento de entrada na encarnação. Existem adicionalmente influxos mais cósmicos e menos regularizados que, de tempos em tempos, afetam um complexo mente-corpo-espírito sensibilizado. Os 4 ritmos são, até certo ponto, conhecidos por suas pessoas e são chamados biorritmos. Existe um 4º ciclo que nós podemos chamar de ciclo do portal de magia do adepto ou do espírito. Este é um ciclo que é completado em aproximadamente 18 de seus ciclos diurnos. Os padrões cósmicos são também uma função do momento de entrada encarnatória e têm a ver com o seu satélite que vocês chamam de Lua, seus planetas desta galáxia, o Sol galáctico, e em alguns casos, os influxos a partir dos pontos galácticos maiores de fluxo de energia. Questionador: seria útil marcar os ciclos para o instrumento e tentar ter estas seções nos pontos mais favoráveis com relação ao ciclo? Para esta questão específica nós não temos resposta. Deve ser notado que os 3 nesta tríade trazem este padrão de energia que é Ra. Assim, cada entrada de energia da tríade é de nota. Nós podemos dizer que, enquanto estes sistemas de informação são interessantes, eles influenciam apenas até o ponto em que a entidade ou entidades envolvidas não fizeram uso eficiente total da catálise, portanto, em vez de aceitarem os, digamos, momentos ou períodos negativos ou retrógrados sem percepção indevida, tem a distorção na direção da retenção destas distorções a fim de se trabalhar a catálise não utilizada. Deve ser notado que o ataque psíquico continua sobre esta entidade, apesar de ser apenas efetivo neste momento, em distorções físicas, na direção do desconforto. Nós podemos sugerir que é sempre de algum interesse se observar o mapa da estrada, tanto os ciclos quanto as influências planetárias e cósmicas, no sentido de que se possa ver certas estradas amplas ou possibilidades. Entretanto, nós lembramos que este grupo é uma unidade. Questionador: existe alguma forma pela qual nós poderíamos, como uma unidade então, fazer algo para reduzir o efeito do ataque psíquico no instrumento e otimizar a oportunidade de comunicação? Nós demos a informação com relação àquilo que auxilia este complexo mente-corpo-espírito em particular. Nós não podemos falar mais. É nossa opinião, que nós humildemente oferecemos, que cada um esteja em notável harmonia com cada outro nesta ilusão de terceira densidade em particular, nesta ligação espaço-tempo. Questionador: eu quero perguntar algumas perguntas que Jin tem aqui sobre os exercícios de cura. A primeira é: no exercício de cura que diz respeito ao corpo, o que você quer dizer com as disciplinas do corpo tendo a ver com o equilíbrio entre amor e sabedoria no uso do corpo em suas funções naturais? Nós falaremos mais brevemente do que o habitual devido ao uso deste instrumento da energia transferida. Nós, portanto, solicitamos mais perguntas se nossa resposta não for suficiente. O complexo do corpo tem funções naturais. Muitas destas têm a ver com o self não manifestado e não estão normalmente sujeitas à necessidade de balanceamento. Existem funções naturais que têm a ver com outro self. Entre estas estão a sensibilização com o outro,
o amor, a vida sexual, e aquelas vezes quando a companhia do outro é desejada para combater o tipo de solidão que é a função natural do corpo como oposta àqueles tipos de solidão que são do complexo mente, emoção ou do espírito. Quando estas funções naturais podem ser observadas na vida diária, elas podem ser examinadas a fim de que o amor pelo self e o amor por outros selves versus a sabedoria com relação ao uso das funções naturais possam ser observados. Existem muitas fantasias e pensamentos perdidos que podem ser examinados na maioria de suas pessoas neste processo de balanceamento. Igualmente a ser balanceada, é a retirada da necessidade por estas funções naturais com relação ao outro self. De um lado, há um excesso de amor. Deve ser determinado se este é amor pelo self ou outro self ou ambos. Do outro lado, existe um desbalanceamento na direção da sabedoria. É bom conhecer o complexo do corpo a fim de que ele seja um aliado balanceado e pronto para ser claramente usado como ferramenta, pois cada função corpórea pode ser usada em, se você desejar, complexos de energia com outro self mais e mais altos. Não importa qual o comportamento, o balanceamento importante é o entendimento de cada interação neste nível com outros selves, de forma que, quer o equilíbrio seja amor, sabedoria ou sabedoria, amor, o outro self é visto pelo self em uma configuração balanceada e o self é assim liberado para trabalho mais avançado. Questionador. Segunda pergunta. Você poderia me dar um exemplo de como os sentimentos afetam porções do corpo e as sensações do corpo? É quase impossível falar genericamente destes mecanismos, pois cada entidade da devida precedência tem sua própria programação. Das entidades menos conscientes, nós podemos dizer que a conexão irá frequentemente parecer aleatória, enquanto o eu superior continua a produzir catálise até que uma predisposição ocorra. Em cada indivíduo programado, as sensibilidades são bem mais ativas, e como nós dissemos, aquela catálise, não usada plenamente pela mente e espírito, é dada ao corpo. Assim, você pode ver nesta entidade o adormecimento dos braços e das mãos, significando o fracasso desta entidade em se render à perda de controle sobre a vida. Assim, este drama é decretado ao complexo de distorção do corpo. No questionador nós podemos ver o desejo de não carregar a carga que ele carrega, dado como manifestação física das dores musculares daqueles músculos usados para carregar. Aquilo que é verdadeiramente necessário ser carregado é uma responsabilidade pré-encarnatória que parece altamente inconveniente. No caso do escriba, nós vemos um cansaço e dormência de sentimentos subsequentes à falta de uso de catálise desenvolvida para sensibilizar esta entidade para influxos bem significativos de complexos de distorção não familiares do nível mental, emocional e espiritual. Na medida em que a dormência se remove dos complexos mais altos, ou mais receptivos, as distorções do complexo do corpo desaparecerão. Isto é verdade também com relação aos outros exemplos. Nós notaríamos neste momento que o uso totalmente eficiente da catálise sobre seu plano é extremamente raro. Questionador. Você poderia me dizer como você é capaz de nos dar este tipo de informações com relação à primeira distorção ou lei da confusão? Cada um destes já está ciente desta informação. Qualquer outro leitor pode extrair o coração do significado a partir desta discussão sem interesse nas fontes dos exemplos. Se cada não estivesse plenamente ciente destas respostas, nós não poderíamos falar. É interessante que, em muitas de suas questões, você pergunta por confirmação em vez de informação. Isto é aceitável para nós. Questionador. Isto traz à tona o ponto do propósito da encarnação física, eu acredito. Isto é, alcançar uma convicção através de seus próprios processos de pensamento com relação à solução dos problemas e entendimentos em uma situação totalmente desprovida de predisposições ou totalmente livre, sem absolutamente nenhuma prova ou qualquer coisa que você pudesse considerar prova, prova sendo uma palavra muito pobre em si mesma. Você pode expandir sobre meu conceito? Sua opinião é uma eloquente apesar de certa forma confusa em suas conexões entre a liberdade expressada pelo conhecimento subjetivo e a liberdade expressada pela aceitação subjetiva. Há uma distinção significativa entre as duas. Esta não é uma dimensão do saber, mesmo subjetivamente, devido à falta de visão geral dos influxos cósmicos e outros que afetam cada uma das situações que produzem catálise. A aceitação subjetiva daquilo que está no momento e a descoberta do amor dentro deste momento são a maior liberdade. Aquilo conhecido como saber subjetivo sem prova é, em certo ponto,
um pobre amigo, pois haverá anomalias, não importando quanta informação é acumulada, devido às distorções que formam a terceira densidade. Questionador. Ok. A terceira questão que eu tenho aqui é: você poderia dar exemplos de polaridade corpórea? Dentro do corpo existem muitas polaridades que se relacionam com o balanceamento dos centros de energia dos vários corpos da entidade não manifestada. É bom explorar estas polaridades para trabalho em cura. Cada entidade é claro, uma porção potencialmente polarizada de um outro self. Questionador. Diz aqui que parece que os exercícios de balanceamento apropriados para todas as sensações do corpo seriam alguma forma de inatividade tal como a meditação ou contemplação. Isto está correto? Isto está amplamente incorreto. O balanceamento requer um estado meditativo a fim de que o trabalho seja realizado. Entretanto, o balanceamento da sensação tem a ver com uma análise da sensação relacionada principalmente com qualquer tendência desbalanceada entre o amor e a sabedoria ou o positivo e o negativo. Então, o que quer que esteja faltando na sensação balanceada é, como em todo balanceamento, permitido que venha ao ser após a sensação ser relembrada e recordada em tamanho detalhe ao ponto de sobrecarregar os sentidos. Questionador. Você poderia me dizer por que é importante que os acessórios e outras coisas estejam tão cuidadosamente alinhadas com relação ao instrumento e por que apenas uma pequena dobra no lençol pelo instrumento causa um problema na recepção de Ra? Nós podemos tentar uma explicação. Este contato é de banda estreita. O instrumento é altamente sensível. Assim, nós temos boa entrada nele e podemos usá-lo em um crescente nível satisfatório. Entretanto, a condição de transe não é, digamos, uma que não cobra nada deste instrumento. Portanto, a área acima da entrada do complexo físico deste instrumento deve ser mantida livre para evitar desconforto para o instrumento, especialmente quando ela reentra o complexo do corpo. Os acessórios dão ao instrumento entradas sensoriais e visualização mental que auxiliam no início do transe. O cuidadoso alinhamento destes é importante para o grupo energizador no sentido de que é um lembrete para aquele grupo de apoio que é momento para um trabalho. Os comportamentos ritualísticos são gatilhos para muitas energias do grupo de apoio. Vocês podem ter percebido mais energia sendo usada nos trabalhos na medida em que o número cresce devido ao efeito, digamos, a longo prazo de tais ações ritualísticas. Isto não ajudaria outro grupo, já que foi desenvolvido para este sistema particular de complexos mente-corpo-espírito, e especialmente para o instrumento. Há energia suficiente transferida para mais uma longa questão. Nós não desejamos esgotar este instrumento. Questionador. Ok, então eu perguntarei esta. Você poderia nos dizer o propósito dos lobos frontais do cérebro e as condições necessárias para suas ativações? Os lobos frontais do cérebro terão, digamos, muito mais uso em quarta densidade. A condição mental de emotiva primária desta grande área do assim chamado cérebro é a alegria ou o amor em seu sentido criativo. Assim, as energias que nós temos discutido em relação às pirâmides, toda a cura, o aprendizado, a construção e a energização são encontradas nesta área. Esta é a área tocada pelo adepto. Esta é a área que, trabalhando-se através do tronco e da raiz da mente, faz contato com a energia inteligente, através deste portal, infinidade inteligente. Há mais alguma questão antes de nós deixarmos este instrumento? Questionador. Apenas se há qualquer coisa que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. Este instrumento está de alguma forma distorcido, mas cada um está indo bem. Vocês estão conscienciosos. Nós os agradecemos pela continuidade na observação dos alinhamentos e solicitamos que, em cada nível, vocês continuem sendo tão meticulosos, já que isto manterá o contato. Eu sou o Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, meus amigos, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.